Dado de licenciamento, no mês de novembro, nós tivemos um volume de venda de 302.900 unidades. Detalhe, uma queda sobre o mês de outubro, porém, o mês de outubro nós tivemos o maior número de dias úteis, 22 dias úteis, contra 20 dias úteis no mês de novembro. Vocês veem que a média diária de outubro foi de 15 mil exatos, e no mês de novembro, 15,1 mil unidades. Então, se nós considerarmos a questão dos dias úteis, nós tivemos o que eu chamo um empate técnico de vendas em novembro em relação ao mês de outubro. O crédito continua bastante difícil na área de automóveis, de veículos leves. Nós, apesar do grau de inadimplência, o índice de inadimplência ter caído, nós atingimos no mês de outubro o menor índice depois de vários meses, de 25 meses, 5,53%. No acumulado do ano, nós estamos com 3.410.000 unidades, menor em 0,8% do que no mesmo período de 2012. Eu quero lembrar que a diferença é de 29.189 unidades. Então, se em novembro, por exemplo, nós tivéssemos tido 2 dias úteis a mais, com certeza nós estaríamos hoje dizendo que estaríamos no empate. Um outro fator que prejudicou o volume de vendas no mês de novembro foi a questão do PSI. Tanto caminhões e ônibus tiveram uma interrupção no processo de venda pelas indefinições do PSI. Para vocês terem uma ideia, em termos de licenciamento de novembro contra outubro, nós tivemos uma queda em caminhões de 13,1% e de 6,4% em ônibus. As indefinições do PSI já tinham prejudicado um pouco as vendas em outubro. Vocês se lembram, em plena FENATRAN, houve algumas indefinições que persistiram por alguns dias de novembro. Na penúltima semana de novembro, nós, como eu falo, tivemos uma reunião com o BNDES, onde se retornou ao mecanismo de PSI convencional e, de certa maneira, conseguimos destravar um pouco o volume de vendas de caminhões e ônibus. Então, esses foram os fatores que prejudicaram as vendas no mês de novembro: menor número de dias úteis, tivemos uma dificuldade ainda de crédito extremamente seletivo para veículos leves e a questão do PSI para caminhões e ônibus. Em vendas internas de máquinas agrícolas, eu queria lembrar que nós estamos com um crescimento acumulado de quase 20% nas vendas, e eu tenho a impressão que esse volume poderia ter sido um pouco melhor, porque nós vendemos no mês de novembro só cerca de 6 mil máquinas, com uma redução de 17,6% sobre o mês de outubro, também em função do PSI. As mesmas indefinições do PSI, eu tenho a impressão que atingiram não só caminhões e ônibus, mas também a área de tratores. Exportações, nós, no mês específico de novembro contra outubro, como está a carta da Anfávia, nós tivemos uma queda de volume de autoveículos exportados, 12,7%, de máquinas agrícolas, 11,7%, embora no acumulado de janeiro a novembro, em autoveículos, nós estejamos apresentando um crescimento de quase 30%. Em termos de valores, janeiro a novembro, nós exportamos 15 bilhões e 400 milhões de dólares, e aqui eu queria dar notícia. Esse dado de janeiro a novembro, 15,4 bilhões, é o maior número que a indústria automobilística já exportou
em todo o seu período, mesmo considerando anos fechados. Portanto, é um número extremamente importante. Em janeiro e novembro, nós exportamos mais do que qualquer ano fechado anterior. Em termos de produção total de autoveículos, nós tivemos, no comparativo mensal, novembro contra outubro, uma queda na produção em torno de quase 11%, também motivado pelo número de dias de trabalho. No mês de outubro, nós tivemos cerca de 23 dias de trabalho, enquanto no mês de novembro, apenas 20 dias. Portanto, 3 dias úteis a menos. Tivemos contra novembro do ano passado, também uma queda de 8%. No acumulado de janeiro a novembro, nós temos 11,8% de crescimento, com um dado de 3.500.000 unidades produzidas de janeiro a novembro. E aqui também um fenômeno interessante. Em 2011, nós havíamos atingido o nosso recorde de produção anual, com 3.416.500 unidades. Portanto, neste ano, de janeiro a novembro, nós novamente, na área de produção, batemos os recordes anual anterior, que tinha sido no ano de 2011. Portanto, em 11 meses, superamos o melhor ano de produção anterior, tinha sido 2011. E aqui, ressaltar de novo a importância da manutenção do PSI, tem sido um instrumento fundamental. Quando nós falamos em produção, por exemplo, de caminhões, nós tivemos nesse período um crescimento de quase 47%, em ônibus de 13%, em veículos leves de 10%. Isso atesta a importância fundamental para o setor de caminhões e ônibus da reintrodução do PSI, que já está garantido pelo governo. Em 2014 haverá a continuidade do PSI, mas não houve ainda o anúncio da taxa de juros, que será vigente a partir de janeiro. Com isso, nós temos um problema localizado potencial de produção no mês de dezembro, porque nós, sem o anúncio do PSI a partir de janeiro, nós dificilmente saberemos qual o nível de encomenda que nós teremos para a produção o resto do mês de dezembro e o próprio mês de janeiro. Na área de máquinas agrícolas, produção também de janeiro a novembro de 2013 supera o ano anterior de melhor produção, que tinha sido 2010, com 88.900 unidades. Estoque, aqui nós tivemos uma queda no volume de autoveículos estocados, em outubro, 439.000 unidades, para 417.000 unidades, dividido entre a rede de concessionários e a fábrica. Em termos de dias de estoque, em função do critério adotado, houve uma elevação de um dia, de 40 para 41 dias. Qual é o critério adotado? Você considera 417.000 veículos do estoque final de novembro e divide pela venda média diária do mês de novembro. Com isso, se gera o número de dias, 41 dias. Portanto, refletindo vendas passadas. Se nós considerássemos a venda média diária do mês de outubro, que, como eu disse, teve 2 dias a mais de vendas, nós teríamos, no mês de novembro agora, 38 dias de estoque de veículos. Então, é uma variação em função também oriunda do número de dias úteis e do cálculo da venda média diária, da forma que nós calculamos. De qualquer forma, estou comemorando aqui a queda de 22.000 unidades de autoveículos a menos no estoque
da rede de concessionários e das fábricas. Empregos. Bom, empregos, como eu tenho dito, desde maio, há um número estável, um mês sobe um pouquinho, outro mês tem uma pequena redução. Nesse mês especificamente, nós tivemos uma redução de cerca de 1.000 pessoas, mas ainda um crescimento de mais de 5.000 pessoas sobre o mês de dezembro de 2012. Eu considero...